Hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido e muito estudado por nós cristãos. E aí, para começar, eu vou abrir aqui em Gênesis 3. Deixa eu ver se eu consigo tirar a tela e compartilhar. Não é essa, é essa aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Então, como vocês viram, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a chegada, a entrada do pecado no mundo. Tem um folhetim que a gente segue, tem os temas, um texto, alguma coisa assim, para a gente falar e usar ele. Aí eu dei uma lida e peguei o que eu acho que seria legal falar e eu vou concentrar um pouquinho mais nisso. E aí, lendo esse versículo, eu me deparei com o verso 6. Eu vou colocar aqui de novo para vocês. A serpente vai lá, fala com a Eva, acho que todo mundo aqui conhece a história, a Eva tá sozinha, a serpente chega, fala para ela, começa de papo, não sei o quê, porque o fruto parece bonito, você tem que comer ele, você vai ser igual a Deus. Então ela começou instigando Eva. E aí, no versículo 6, tá escrito assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Nesse verso, eu acho que dá para pegar ele e destrinchar em 3 partezinhas. Eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira parte seria a hora que ela fala, viu que era agradável ao paladar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o paladar. O que é o paladar? Em 2014, então já faz um tempinho, não sei se mudou, se alguém depois tiver interesse em pesquisar, foi feita uma entrevista, eu acessei o G1, e foi feita uma entrevista com alguns pesquisadores da Universidade de Colômbia a respeito do processamento do sabor. Eles estavam tentando descobrir alguma forma de melhorar o sentido do sabor nos idosos, porque quando você vai ficando mais velho, você tende a perder um pouco os sabores. E aí, nessa reportagem, uma coisa que foi novidade para mim, eu não sei se isso é verdade ou não, pode ser que depois tenham descoberto que não era, é que ele falou, a gente assim, sabe, ou aprendemos na escola, que na língua a gente sente 5 sabores. Tá aqui na imagem, tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Então tem o doce, o azedo, o salgado, amargo e o umami. E cada parte da língua, o que é ensinado pra gente, a gente identifica um sabor. Só que nessa entrevista, eles falaram que na verdade não. Que tem assim, cerca de 8.000 papilas gustativas espalhadas pela língua. E em cada uma dessas papilas existem os 5 sabores. Eles sentem os 5 sabores. A especialização acontece dentro das papilas, onde cada partezinha pega um sabor e passa a mensagem para o cérebro. Pronto, sentimos o gosto das coisas. Então, a Eva falou lá, parece agradável ao paladar. Ela olhou para aquela fruta e pensou, caraca, isso deve ser muito bom.
Então, tipo, pensa na sua fruta preferida, aquela que num dia quente, assim, pra mim é abacaxi. Eu vejo um abacaxi geladinho no dia quente, gente, a boca até saliva, assim, é maravilhoso, é muito gostoso. Sua fruta da Eva? A minha fruta da Eva é o abacaxi, gente. Agora, imagina, num lugar onde tudo era perfeito, multiplica o sabor da fruta que você mais gosta, mas aquela fruta perfeita, assim, sabe? Que não tem nenhuma sujeirinha, nem nada, não tá estragada. Multiplica isso por 10. Devia ser esse o gosto de todas as frutas lá do Jardim do Éden. Então, o negócio era bom. Então, assim, primeira conclusão que a gente chega com esse verso. O sabor era maravilhoso. Não era um negócio ruim de comer. Não era, desculpa, mãe, não era um pepino da vida. Não era rúcula. Era uma coisa gostosa. Tá. Então, primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto agora. Cadê? Deixa eu abrir. Aqui. Segundo ponto. Era atraente aos olhos. Beleza? Os olhos. Nossa janela para o mundo. Algumas pessoas, alguns pesquisadores dizem que a visão é um dos sentidos mais importantes que a gente tem. Como é que funciona para a gente enxergar? Para quem não estudou biologia ainda ou vai estudar isso em óptica daqui a uns anos, é uma matéria muito legal em física, muito maravilhosa, da hora. É mesmo. Tô brincando, gente. Essa até que é legal mesmo. Como é que funciona? O raio de luz reflete um objeto, entra nos olhos, ele vai passar pelas estruturas oculares e chegar na retina. Dentro da retina tem fotorreceptores, e esses fotorreceptores vão enviar a imagem transformada em neurotransmissores para o cérebro. Os neurotransmissores levam essa imagem para o cérebro e a gente enxerga. Agora eu queria que vocês fizessem um negócio. Feche os olhos, tipo, todo mundo. Agora, fecha os olhos. Todo mundo fecha. E abre. Tá vendo, né? Você abre os olhos, você viu, aqui tá minha cama, aqui tá o quarto, aqui tá a parede, meus pais aqui, lindos e maravilhosos. Então, a gente consegue enxergar. É muito rápido. Esses neurotransmissores funcionam muito rápido. E, aparentemente, existem cerca de 100 milhões de fotorreceptores que vão converter a luz em impulso elétrico dentro da retina. 100 milhões num negócio que é menor que um punho fechado, gente. Isso é muita coisa, é muito absurdo. Então, conclusão do segundo ponto. Era uma coisa bonita. Ela olhou para aquela fruta e pensou, é atraente aos olhos. Ela devia parecer aquelas comidas de propaganda, sabe? Ou então, muitas propagandas de cerveja faz isso. Põe aquela lata gelada, saindo fumacinha e com um monte de bolinha escorrendo. E as pessoas olhando aquilo e você fica com água na boca. Para cerveja, não. Porque a gente é de Deus, a gente não bebe cerveja. Então, para isso, não. Mas, no geral, não é assim que acontece. Tudo que é bonito atrai nossos olhos. Açaí, gente. Quando você tá morrendo de calor e você vê aquele açaí lindo e maravilhoso, sem paçoca, cheio de leite condensado. Com leite condensado. Porque paçoca é ruim. Gente, paçoca é maravilhoso. Você tá maluca? Viu? Eu queria dizer que eu sofri um trauma, tá? Paçoca é ruim. Eu vou explicar o trauma depois, mas se eu explicar agora vai perder o foco. Então, vamos continuar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Ponto. Ela era agradável ao paladar. Parecia ser agradável ao paladar, né? Na hora que a Eva comeu, apesar de toda a culpa, todo o esquema que aconteceu, devia ser muito gostoso. Segundo ponto, era atraente aos olhos. Agora, terceiro ponto e o que mais pegou, assim, mais mexeu comigo. A mulher viu que parecia agradável, era atraente e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Discernimento, conhecimento, entendimento das coisas. Eu fui pesquisar qual é o significado de discernimento, qual que é a origem dessa palavra. Em outras versões está escrito entendimento. Eu não vi nenhuma que conhecimento fosse a palavra usada. Eu vi discernimento ou entendimento. E qual que é a origem de discernimento? Ela é um substantivo masculino, que quer dizer avaliar ou fazer distinção entre duas ou mais coisas. Do latim, a origem dela é do latim, do discernere. Discernere é a palavra que ela origina. Isso quer dizer
colocar de parte, dividir ou separar. Então, ela conseguiria discernimento quando ela comesse a fruta. Foi o que a serpente falou e que foi o que realmente aconteceu. E aí, entrando nisso, tipo assim, nós seres humanos somos muito, muito curiosos. A gente busca conhecimento, a gente busca desde os primórdios, desde sempre, a gente quer descobrir, a gente vê um negócio e pergunta, poxa, por quê? E aí, às vezes a gente vê esses caras, tipo, saíram da escola e descobriram um monte de coisa, esses filósofos que ficavam horas olhando para o tempo para depois chegar à conclusão de que, na verdade, ele não sabe de nada. Então, a gente busca as coisas. Um exemplo, quando a sua amiga chega lá no culto, amiga, no culto de sábado, e fala, amiga, você não sabe o que aconteceu, você já faz assim com o Vitor, você já olha, fica, gente, você quer saber, você fica interessado. Isso é o quê? Isso é curiosidade. Quando você vê seus pais falando alguma coisa baixinho ali do lado na sala, você olha para eles e fala, o que vocês estão falando? Aí eles falam, não é nada. Aí você fica muita raiva, você fica guardando aquilo porque você quer saber o que eles estão falando, poxa. Mas a gente conta. Nem sempre. Não conta sempre, não. O que faz sentido, né? A gente não tem que saber de tudo que os pais falam, mas assim, não fica aquela coisinha, aquela pulguinha atrás da orelha? Então, não necessariamente um conhecimento tipo, nossa, qual que é a raiz quadrada de pi? Como que chega na fórmula de Bhaskara? Tipo, o cara que chegou na fórmula de Bhaskara não devia ter nada pra fazer da vida, né? Pra fazer um negócio desse. Meu pai tá querendo bater em mim agora, gente. Então, 3 pontos, como eu falei. Eu dividi esse negócio em 3 pontos. Primeiro ponto, ela era o quê? Gostosa. Paladar. Isso. Ela era agradável ao paladar. Agradável ao Segundo paladar. ponto. Ela era atraente. Atraente aos olhos. Visão. Atraente aos Terceiro olhos. ponto. Conhecimento. Ainda um pouquinho nesse conhecimento, existem umas pessoas inteligentes, famosas do passado, que falaram sobre isso, sobre essa busca de conhecimento do ser humano. Um deles é só René Descartes. Para quem não sabe, ele é considerado o fundador da filosofia moderna. O cara é muito inteligente, muito inteligente. Também um monte de vezes, não viu? Filósofo e matemático. Mas a gente está falando da parte filosófica agora, a matemática não. Ele falou 2 frases, sendo que uma é muito, muito, muito famosa, que talvez vocês já conheçam. Cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. A outra frase que ele falou. Eu me empolgo, eu falo as coisas erradas. A outra frase que ele disse foi: daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. O que essas frases querem dizer, né? Bem geralzão, sem entrar naquele negócio de professora Miriam da vida e explicar o porquê que essa frase tem efeito, não sei lá das quantas. As 2 frases mostram que o ser humano busca conhecimento. O cara daria tudo o que ele sabe pela metade do que ele ignora, porque tudo que a gente sabe não vale nem 1/3 da metade do que a gente não sabe. Meu Deus. Não é? O conhecimento é muito extenso. Ele é tão grande que a gente não sabe nem um grão de areia do que acontece no mundo de verdade. O único ser que tem todo esse conhecimento é Deus. Agora, vamos para o outro lado do conhecimento. Aí tem outros 2 caras que vieram um pouquinho só antes de René Descartes e que não eram muito famosos nem muito inteligentes. Por um acaso, Sócrates e Platão. Então, assim, nada demais, não eram inteligentes, não falaram muita coisa, não ensinam muita coisa pra gente. Sócrates falou assim: só é útil o conhecimento que nos torna melhor. E Platão: é preferível a ignorância absoluta ao conhecimento em mãos inadequadas. Imagina se Eva tivesse ouvido isso, tipo, um pouquinho, 5 segundos antes de morder a maçã. Acho que talvez ela teria, opa, calma aí, o que eu tô fazendo? Eu acho que nisso entra aquele negócio. Quantas vezes a gente fica sabendo de uma coisa, uma fofoquinha lá da irmã da igreja, um negócio, uma cola de prova, e mesmo que você não se sinta mal por isso, uma vozinha na sua cabeça, por um acaso chamado Espírito Santo, fica lá. Você não devia saber disso.
Não foi legal você saber disso, não vai acrescentar nada na sua vida. Então, o conhecimento é bom? É bom. É legal a gente poder dizer, caraca, eu conheço muita coisa, eu sei disso, eu sei matemática, eu sei física, eu sei história, faço numa USP da vida fácil. Seria legal dizer isso? Seria muito legal. Mas, ao mesmo tempo, o quão ruim pode ser o conhecimento? E esse é o caso que aconteceu com Adão e Eva. Foi um conhecimento que eles não precisavam ter. A ignorância deles era maravilhosa e a falta de ignorância levou à morte. E aí agora eu vou tentar juntar aqui para vocês entenderem por que eu destrinchei esses três aspectos do verso. Satanás é muito inteligente. Ele é top, assim, no sentido de... Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é um ladrão de banco qualquer que entra lá e sai atirando em todo mundo e não planeja. Ele planeja. Ele é detalhista. Ele concentra todas as forças dele naquilo que vai afetar a gente. E aqui, como eu falei, foram usados 2 sentidos e o egocentrismo humano, né? Aquele negócio de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. 2 sentidos. Só isso, que é o que está escrito aqui, pelo menos lá na Bíblia, foram suficientes para fazer toda uma humanidade de miséria, de maldade, de sofrimento surgir. Então, se com 2 sentidos ele consegue fazer isso, imagina com 5. Imagina com 5, mais toda a humanidade de fora, que foi afetada pelo pecado, que está aqui para tentar a gente também. Então, ele é muito inteligente. Ele pega a gente naquele ponto que, para mim, uma rede social pode não ser uma tentação, mas põe um livro na minha frente para você ver, se não dá problema, dependendo do livro que eu vou ler. Então, ele conhece a gente. Às vezes a gente não fala, eu acho que livro é meu problema. Ele lê, ele sabe ver análise corporal. Se eu tô olhando para frente ou fazendo alguma coisa, ele entende o que eu tô pensando, mesmo sem falar nada. Ele tem anos e anos de prática fazendo isso. Tem um livro que eu tô falando dele para todo mundo que eu posso. É do C.S. Lewis. O nome desse livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro, como já diz o nome, conta de um cara que chama... você lembra? Era Maldade? Eu não sei. Tinha o demônio principal, que é o tio, e o Vermelindo, que era o nome do sobrinho dele. O Vermelindo estava ainda aprendendo como ser um demônio de verdade. E aí o tio mandava cartas falando, tipo, faz isso, faz aquilo. E uma dessas cartas, ele fala um negócio que eu tento usar isso muito pra mim. Gente, só pra falar, esse livro é cristão. É cristão. É que o C.S. Lewis é cristão. Tá, que eu acho que eu não sei se eles sabem. É um escritor famoso cristão. C.S. Lewis, pra quem não sabe, é cristão. O povo vai achar que eu tô lendo um livro doido aí, negócio de demônio, hein? Mas não, é de Deus. E tem uma frase que ele fala sobre o pecado. Ele fala assim, quando o prazer do pecado chega até o ser humano, até o vermezinho, porque ele chama a gente de verme, porque vocês sabem que demônio odeia a gente, eles não estão nem aí pra gente. Quando o prazer do pecado chega ao ser humano, o pecado já foi cometido. Então, no momento que você faz alguma coisa errada e você fica, nossa, que adrenalina, sei lá, não importa o que seja. Já aconteceu, não tem como voltar atrás. Não no sentido de, tipo, vou apertar aqui um botãozinho da máquina lá do filme daquele cara que tem um controle que dá pra ir pra frente e pra trás. Não dá, não tem esse negócio. Então, não dá pra eu voltar atrás e não cometer o pecado. E agora, a gente vai abrir Romanos 6, 23. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô falando muito rápido? Porque quando eu começo a falar, eu não percebo que eu tô falando rápido. E aí, às vezes, as pessoas não me entendem. Eu tô falando rápido, gente? Tá bom. Fica na paz. Não tá. Então tá bom. Vamos continuar. Só uma dúvida. Qual é o nome do livro? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tá lá em cima, tá no quarto, no estante. Vamos lá. Como eu falei, estava dizendo no livro, no momento que o ser humano comete o pecado, o prazer do pecado chega, o pecado já foi cometido, não dá para voltar atrás.
Como não dá para voltar atrás, em tese, a gente tem que pagar por isso. E o verso que todo mundo conhece no meio cristão é Romanos 6:23, que está dizendo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se eu cometo pecado, não dá para voltar atrás? Tipo assim, vamos lá, vamos somar 1 mais 1, 2. É óbvio que a gente tem que pagar. É óbvio que a gente tem que morrer, porque eu pequei, porque eu sou pecador, porque eu sou miserável, porque eu não sou Deus, eu não sou um anjo. Ó, é esse livro aqui, gente. Aqui, meninas, vê se tá focando. Eu super recomendo lá na loja. Acesse o cupom de desconto. Voltar lá. Então, como eu falei, eu cometo pecado, não dá pra voltar atrás. Então, eu tenho que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Eu tô aqui. Mas o vídeo travou. Rodrigo sumiu. Desligou aqui pra gente. Ah, tá. Tá todo mundo aí? Sumiu. Tá todo mundo aqui. Ah, então beleza. Eu tô bem. Então tá. Eu não parte. O salário do pecado é a morte, então a gente tem que pagar esse preço, porque a gente peca. E aí que entra a maravilhosa, incrível, a perfeita graça. É aí que entra Deus. É aí que entra o plano que ele criou antes mesmo de criar a gente. Ele já tinha um backupzinho lá, se der errado isso aí, porque, né, sabe de tudo. Se isso aqui der errado, a gente já vai ter um negócio pronto. Eu já vou saber como agir. E por que que Deus criou o mundo? Isso foi uma pergunta, inclusive, que meu irmão fez para o meu pai e que a gente comentou ontem, quando o Isaías estava falando. Mas então por que que Deus criou o mundo, se ele sabia que isso ia acontecer? Deus, ele ama a gente. A gente merece ser amada? Não merece. A gente merece que alguém goste da gente, que alguém cuide da gente? Não. A gente é feio, porque a gente é humano, porque a gente é miserável, a gente é pecador. A gente não merece absolutamente nada de bom que a gente recebe na nossa vida. Mas o amor de Deus é eterno. Inclusive, tem um verso que eu anotei aqui quando eu estava lendo, Salmo 136. Ele fala várias coisas e no final ele completa com: pois seu amor dura para sempre. E aí que tá, o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre, então ele criou a gente, mesmo sabendo que a gente ia ferrar tudo, que a gente ia deixar o mundo horrível, que a gente teria que ficar em quarentena em casa para que as águas de Veneza ficassem mais cristalinas. Então, através do plano de redenção, Deus foi lá no caixa, falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu trabalhei 3 anos nesse negócio aqui, trabalhei 3 anos, dei duro lá, botei pra caramba, consegui o dinheiro e tô te pagando. Aqui tá o dinheiro que vai pagar os pecados de toda a humanidade. Ele tava falando isso pra dona do caixa, a dona Morte, sabe? Chegou pra ela e falou isso, ó, tá aqui, o dinheiro do pecado de todo mundo. E eu tô te pagando à vista. E assim, ninguém vai precisar pagar. Só que é lógico que eu tô fazendo tô relacionando de uma forma um pouco engraçada, mas isso teve preço. Jesus veio, Jesus sofreu, ele foi humilhado. A gente tá vendo agora a novela Jesus, na negócio da Record, e tá mostrando bastante isso, sabe? Como que os irmãos dele não aceitavam ele. Como que muita gente olhava para ele, tipo, o cara acabou de ressuscitar um morto e as pessoas ainda tinham a capacidade de falar, não, esse cara tem o poder do demônio, ele é tudo menos o Filho de Deus. Então, através do plano de redenção, Deus substituiu a gente. Ele ficou no nosso lugar. E aí, por isso, a gente não tem que pagar o preço do pecado. Porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acho que é isso, gente. E que a gente possa meditar nisso e pensar, sabe, nesse tempo que a gente tem para ficar em casa, 20 minutos do dia. O que são 20 minutos de um dia com 24 horas que a gente está ficando em casa, muita gente sem fazer nada?
20 minutos do dia, 10 de oração, 10 de leitura. Eu tô tentando fazer isso todo dia. Será que vocês topam fazer isso também? Eu acho que tá me fazendo muito bem. Eu tô aprendendo pra caramba nesses dias que eu tenho feito isso. E é muito bom, assim, você sentir que Deus tá falando com você especificamente sobre alguma coisa que você tá passando. E como que isso acontece? Através de contato, através de busca. Porque buscar a Deus não é um sentimento, é uma decisão. E quando você decide, você não vai fazer isso porque você tá feliz. Você não vai fazer isso porque, nossa, o pastor falou, eu chorei na pregação e agora eu estou reavivado. Voltei do Campuri, sul-americano, super santo aqui. Não, você vai fazer isso no dia que você estiver chorando, você vai fazer isso no dia que você brigar com os pais aqui e estiver com raiva e não quiser olhar para a cara de ninguém. Então, que a gente possa todos os dias buscar a Deus e lembrar disso. Lembrar que Ele deu o Filho dele para que quem cresce tivesse a vida eterna. E ficar atento. Tudo pode ser usado pelo demônio, por Satanás e pelos demônios dele, para tentar a gente. Ele é muito inteligente. Então, a gente tem que ficar de olho aberto, confiar e orar muito. Permanecer em oração o dia inteiro. Para que a gente tente, né, pelo menos um pouco, porque não tem como ser perfeito aqui nessa terra, mas que a gente possa fazer o nosso melhor para que, quando tocarem trombetas no céu e o céu abrir e Deus aparecer todo majestoso em glória, a gente fique feliz, ao invés de clamar para que as pedras matem a gente. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa. Alguém tem algum comentário, assim? Alguém quer falar alguma coisa? Só que o vídeo estava travando muito bastante, mas a pregação foi linda. Se alguém quiser falar alguma coisa, completar alguma coisa. Vocês estão aí ainda? Papai, Eu não tenho nada a comentar, não. Aqui não tá travando, não. Acho que tá todo mundo aí. Aqui algumas imagens também tá meio estranho. Às vezes eles tiraram. Tem gente que tira mesmo. Bom, gente, então acho que é isso. Deu certo conectar para cantar, não? Aqui parece que deu nada também. tá travando demais aqui no meu celular. Mas bom, eu pelo menos consegui ouvir tudo que a Ingrid falou. Eu acho que, tipo, O meu também não tá travando, não. Eu também, eu ouvi. Isso que é importante. Bom. Tá bom. É isso. Manu, você tá aí? Não, né? Acho que ela não tá. Tá? Manu, você acha que vai dar pra cantar? Tá bom. Pegar a vontade. Peraí. Parece que tá travando. Eu tô de boa. Então vamos orar, gente. Fechem seus olhos aí, curvem suas frontes. Querido Deus que está no céu, obrigada pela oportunidade que tivemos de nos reunirmos aqui mais uma vez. Obrigada por, apesar de tudo que está acontecendo, o Senhor está nos dando tempo para meditar na sua palavra, para nos aproximarmos de Ti, para que a gente possa estar preparado, 100% preparado, quando a hora chegar. E que essa hora chegue logo, Senhor. Obrigada por estarmos na presença de amigos. Abençoe os que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor possa tocar no coração de quem não conseguiu entrar ou não quis entrar, para que possa vir aqui compartilhar esses momentos com a gente. Que nós possamos sempre lembrar do sacrifício que Deus fez por nós e que nós possamos tentar ser melhores a cada dia, Deus. Abençoe-nos esse restante de Semana Santa, que várias vidas possam ser alcançadas e que nós possamos fazer a diferença, não importa onde estivermos. Obrigada por essa noite. Abençoe-nos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em teu nome. Amém. Amém. Amém.
Ó, a gente consegue fazer a selfie, será? Tá todo mundo com o vídeo aberto aí? Espera aí. Bora? Vamos fazer a selfie? Bora? Isaías, a Tá sua... meio travado, Isaías. A câmera do Isaías está travada. A da Gabi tá sem imagem. Que mais? Ficou Agora só ficou a gente. Viu todo mundo. Rodrigo, Oi. quem é esse celular de Simone que tá aparecendo aí? É a minha irmã. Oi, tia! Agora deu pra ver. Nossa, eu não sabia que ela tinha... Oi, tia, tudo bem? Seu microfone tá Oi, mudo. tia! Seu microfone tá Falou mudo. que a sobrinha tá falando, a tia vem aqui babar, né, gente? Muito Oi, tia! Bom! É que só tava aparecendo um escuro. Tava com a luz apagada aqui no quarto. Seja bem-vinda. Obrigada. Entendi. E aí, gente? Cadê? Todo mundo. Cadê as pessoas para tirarmos a